Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre uma relação arriscada entre a central de vácuo clínico e a central de ar comprimido medicinal. Esse tema de hoje não é exclusivo dos profissionais da área de engenharia clínica. É importante que os profissionais que atuam no controle de infecção hospitalar e que a liderança do hospital conheça mais os riscos. Aliás, a liderança deve conhecer todos os riscos que existem no hospital, quer seja por ela mesma ou através da equipe que dá apoio para essa liderança. A central de ar comprimido e a central de vácuo clínico são imprescindíveis no hospital. Como é que funciona a central de vácuo clínico? Eu tenho lá uma central, basicamente para facilitar o pensamento, seria como um compressor invertido. Ela gera uma pressão negativa na rede que a central está conectada. E a gente disponibiliza na régua de gases um ponto de vácuo clínico que é representado pela cor cinza. Nós temos aqui um vídeo que a gente comenta sobre a régua de gases. É importante que você vá lá assistir se você está por fora do tema. Mas a gente está falando aqui também não é somente para os profissionais da engenharia. Todos os profissionais que trabalham utilizando a régua de gases medicinais, é importante que eles tenham um conhecimento, mesmo que superficial, sobre esse tema. Então a central de vácuo clínico nada mais é do que um sistema que vai gerar na rede de vácuo uma pressão negativa que é disponibilizada através da régua para vários fins. Um dos fins importantes para ilustrar aqui é a questão do lavado cirúrgico. Então, quando você faz a cirurgia, tem muito sangramento, tem fluido corpóreo, então é comum que as pessoas, que os profissionais, lavem a ferida cirúrgica com soro fisiológico e aspirem o resultado dessa mistura, de modo que o campo operatório fique visível e diminua, assim, os riscos também de infecção da ferida cirúrgica. Já a central de ar comprimido medicinal tem várias aplicações também. Você pode produzir o vácuo com a central de ar comprimido medicinal por um sistema de Venturi, ou com ar comprimido medicinal ou com oxigênio. Não é muito recomendável, mas em algumas situações você deve fazer e tem a montagem correta desse sistema. É importante você ficar atento com relação a isso. Outra aplicação importante da central de ar comprimido medicinal é que ela fornece ar comprimido medicinal para os ventiladores pulmonares mecânicos, como esses que nós estamos vendo diariamente nessa pandemia do Covid-19. Nos aparelhos existe um blender, que nada mais é que um misturador. Aqui nós estamos aqui com a cor das tubulações estão erradas, né? Porque esse blender aqui ele veio importado, então a coloração, né, dos gases medicinais na Europa ela é diferente da que nós usamos aqui no Brasil. Então nós acabamos fazendo uma adaptação desse blender, onde o verde é o oxigênio e o amarelo ar comprimido. Esse equipamento é muito velho e a gente vai acabar trocando as mangueiras direitinho. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o ventilador pulmonar, a gente tem um vídeo aqui, acho que 2 semanas atrás, onde a gente deu um panorama geral sobre o aparelho, o Servo 900C, que era fabricado pela Siemens. Então aqui no blender eu proporciono a quantidade de ar comprimido e a quantidade de oxigênio que eu desejo. Sempre que o blender estiver ajustado em 21%, eu estou consumindo somente ar comprimido, daí a importância de ter aquele olhar sistêmico, né? Não adianta focar só no ventilador pulmonar e esquecer da central de ar comprimido medicinal. Mas qual seria essa relação problemática entre a central de ar comprimido medicinal e a central de vácuo clínico? É o seguinte: o vácuo clínico funciona basicamente da seguinte forma: quando você libera o fluxo de ar, ele vai aspirar a secreção mais pesada cai no frasco e os aerossóis, o material particulado de menor dimensão, ele é aspirado para a rede, vai até a central e da central ela é descarregada para a atmosfera. Qual é o problema disso? O problema disso é que é muito comum a gente encontrar nos hospitais a central de vácuo clínico do lado da central de ar comprimido medicinal. Então, aquela mistura que é lançada para a atmosfera, se os dois aparelhos estiverem no mesmo ambiente, o compressor vai captar aquilo, vai comprimir e vai devolver para a rede de ar comprimido, que pode ser utilizada no ventilador pulmonar mecânico, como eu mostrei agora. Então, quais são os cuidados? Primeiro, você tem que olhar se antes da sua central de vácuo clínico existe um sistema de filtragem, porque esse ar
potencialmente contaminado que vem pela rede de vácuo vai ser retido ali naquele filtro, vai proteger contra a entrada de fluidos dentro da bomba de vácuo e evitar problemas maiores e diminuir ainda por cima o potencial contaminante daquilo que é lançado na atmosfera. Outro ponto, você tem que ter 2 centrais de vácuo clínico independentes, onde cada uma delas tem a capacidade de manter o hospital funcionando, atuando sozinho. Então, na falha do suprimento primário, entra ali logo a segunda, o suprimento secundário, a fonte secundária de vácuo, automaticamente, de modo que o sistema não pare, não falte vácuo em momento nenhum que o hospital precise, seja para uma drenagem de tórax ou para o lavado cirúrgico, por exemplo, aspiração do lavado cirúrgico. Outro ponto a observar é que esse ponto de descarga tem que estar a 16 metros do ponto de captação de ar. É muito comum a gente encontrar os dois na mesma sala, tem alguma facilidade no momento da construção, você leva elétrica, rede de gases, tudo para lá, mas o pessoal acaba se esquecendo dessa separação. Ponto de descarga 16 metros do ponto de captação do ar comprimido, e o ar comprimido ele tem que estar 6 metros acima do solo, o ponto de captação do ar. Então é importante você fazer esse diagnóstico no seu hospital. Desce lá, vai na central, veja se você tem 2 unidades de vácuo clínico independentes que podem tocar o hospital sozinho, utilizando uma delas. Vá na central de ar comprimido, que a métrica é a mesma. Eu tenho que ter um suprimento primário, um suprimento secundário de igual capacidade ao primário, onde cada um deles deve ser capaz de suportar 100% da demanda do hospital. Então hoje o recado é esse: faça ali um diagnóstico no seu hospital, aprenda a ter visão sistêmica, olhar o que tem por trás dos aparelhos médicos, é importante isso. Normalmente, os profissionais de engenharia clínica cuidam somente dos equipamentos e o entorno, a infraestrutura elétrica, gases, ar-condicionado, acaba ficando com a engenharia hospitalar, que hoje a gente, vamos dizer assim, de maneira, eu acho um tanto depreciativa, a gente chama de manutenção predial. Manutenção predial é muito pouco para representar a importância de uma engenharia voltada para a edificação hospitalar, que eu particularmente chamo de engenharia hospitalar, e nós temos assistido associações serem criadas para contemplar, para ajudar, né, gente como a gente nas questões que envolvem não somente engenharia clínica, como também engenharia hospitalar. Se você é líder, né, se tem alguma função de liderança, se você administra o hospital, pede para a sua equipe de engenharia te dar um reporte sobre isso, se está ok, porque você tem que saber disso, tem que estar por dentro disso, é uma fonte de risco. Leva risco para o paciente, leva risco para os profissionais que atuam com a manutenção desse tipo de infraestrutura e diminui o risco para todos, enfim, né? Então, o que eu queria falar é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha, manda para aquele profissional que não é da área de engenharia, mas que tem algum interesse nessa área, porque vai acabar tornando o hospital mais seguro para todos. É isso aí, finalmente, e no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.